telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, nós começamos o nosso programa de hoje dizendo que a principal manchete do jornal O Estado de São Paulo de hoje diz respeito ao estado do Ceará, especificamente em relação à Fortaleza. É quanto à história da Lubinor, que é uma subsidiária da Petrobras, produtora de asfalto aqui em Fortaleza, na área do Mucuripe, que tinha sido vendida a um grupo empresarial e a Petrobras desfez o negócio. A manchete é forte porque mexe não apenas com a história do estado do Ceará, mas pode influenciar alguns grandes empresários do Brasil em negócios futuros. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Bom, de acordo com o Estadão, com o argumento de que condições precedentes para a finalização da transação não foram cumpridas, a Petrobras anunciou a reestatização da Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste, Lubinor. A refinaria aqui em Fortaleza foi vendida em 2022 à cearense Grepar por 34 milhões de dólares, ou seja, 167 milhões de reais. Inicialmente, a transferência da Lubinor para a Grepar estava prevista para 1º de agosto. A data foi postergada para 1º de setembro e depois para 1º de outubro. Por contrato, o ativo teria de ser transferido até o dia 25 de novembro ou o negócio seria desfeito e o primeiro pagamento devolvido. A Grepar diz que cobrará indenização judicialmente. Em nota, a Petrobras afirmou que a desistência se deu por falta de cumprimento de condições precedentes. Desde que tomou posse em janeiro, o governo demonstra ser contrário à venda de ativos públicos. Bom, essa é a chamada de capa. Lá dentro do jornal, a matéria é bem extensa, vai mais do que uma página. O empresário Clóvis Fernando Greca diz textualmente, abre aspas, vou pegar o meu recurso e tirar do Brasil. Vou investir em outros lugares que queiram ter empresariado com investimentos sérios de gente que quer construir algo. Ele acusa a Petrobras de quebra de contrato. Diz a matéria, antes de começar a entrevista, que o controlador do grupo cearense Grepar, o empresário Clóvis Fernando Greca, promete brigar com a Petrobras na justiça por uma indenização pelas perdas com o cancelamento da compra da refinaria Lubinor. Em entrevista ao Estadão, Greco criticou a Petrobras, que, segundo ele, teria feito de tudo para que os prazos de transferência do ativo não fossem cumpridos. Em sua visão, a estatal desistiu de fazer o negócio desde a mudança de governo, aspas, de Bolsonaro para Lula, e disse que não vai mais investir no Brasil. Diz a primeira pergunta do jornal, a Petrobras alega que os prazos não foram cumpridos. Foi isso, responde o empresário. Ela simplesmente desistiu de fazer negócio, de um contrato no qual não pode ter desistência. Ela não decidiu fazer isso agora, decidiu quando o novo governo assumiu. O propósito era desfazer o contrato. O que o governo anterior fez, o atual quer desfazer. Não interessa se a coisa é boa ou não. Se a coisa está correta ou não. O viés ideológico é diferente. O governo atual, aspas, é contra qualquer venda de qualquer ativo. Estamos no momento de um Estado muito mais atuante na economia.
Tudo contra esse sentido o governo não quer fazer. Por isso, a Petrobras desistiu de um contrato que não permitia a ela este poder. Outra pergunta: mas como ela conseguiu suspender o contrato? Responde: ela foi exaurindo, ela foi enrolando, criando desculpas, fingindo que estava avançando. O pessoal da Petrobras de níveis inferiores estava fazendo o que precisava acontecer, mas a direção da empresa já havia decidido que não iria finalizar o negócio. Outra pergunta: a Agrepar desistiu da compra da Lubinor? Responde: se não querem vender, eu também não quero comprar mais. Não tem problema, vamos tomar as medidas jurídicas cabíveis. Se a Petrobras quiser voltar atrás, eu estou apto. Mas daí seria do desejo dela que eu assuma a refinaria, o que eu acho muito improvável. Outra pergunta: vocês vão pedir indenização pelo não cumprimento do contrato? Responde: este é um projeto com o qual estou envolvido há 4 anos. Em média, havia 50 pessoas trabalhando do nosso lado nesse período. É uma unidade que dá prejuízo para a Petrobras, porque é muito pequena para ela. Representa 0,5% do seu refino. A Lubinor não refina gasolina ou diesel, mas sim petróleo para asfalto. Proporcionalmente, a Lubinor representa pouco para a Petrobras. Então, ela não tem como administrar para que seja rentável. Para reverter isto, investimos em muito estudo. Estavam previstos mais de 100 milhões de investimentos. Íamos aumentar a planta. A sociedade brasileira iria ganhar, assim como o setor de asfaltos. Todo mundo sairia ganhando. A gente perdeu muitas outras oportunidades como empresário. Eu estava focado nisso, eu tinha gente voltada para isso, e o meu recurso estava disponível para o projeto. Havia outros projetos em voga, mas a partir do momento em que eu assinei uma carta com um contrato vinculante e eu cumpri a minha parte, eu deixei de investir em inúmeros outros projetos. Com isso, acredito que a gente deva ser indenizado por todo esse prejuízo, por todo esse tempo de frustração e pela perda de investimentos e oportunidade que tivemos. Pergunta o jornal: então, como empresário, a conclusão desse processo acabou sendo frustrante? Responde: eu me encaro exatamente como o empresário que o Brasil gostaria de ter. O próprio presidente Lula falou que quer o empresariado brasileiro com recurso e investindo em negócios e fazendo o Brasil crescer. Eu me enxergo desse jeito. O meu investimento é próprio. Sou um empresário brasileiro tentando fazer o Brasil crescer. Mesmo assim, e depois de tanta luta, o empresário sofre o que eu sofri. Isso mostra que o Brasil não é nem para o brasileiro, nem para o empresário brasileiro. E outra pergunta: pensando no futuro, a Agrepar vai buscar outros investimentos? Responde: vou pender para não investir mais no Brasil. Vou pegar o meu recurso e tirar do Brasil. Vou investir em outros lugares que queiram ter empresariado com investimentos sérios, de gente que quer construir algo. Infelizmente, o Brasil, em termos de amistosidade com o empresariado, está em fim de linha agora. O nosso viés não é político. O meu viés é de produtividade.
de fazer coisa com eficiência. Eu não tenho nenhum alinhamento político. Eu quero produzir, fazer as coisas da melhor forma possível. Outra pergunta. Os governos municipal e federal dificultaram a questão fundiária? Responde. Pelas dificuldades que tivemos, sim. Fizemos pedidos de regularização há muito tempo. Como são governos da mesma linha filosófica, nenhum deles, referindo-se à Prefeitura e Estado, quis deixar o processo avançar. A Prefeitura de Fortaleza, depois de muito esforço da nossa parte, concordou em fazer a venda. O terreno da Prefeitura eram antigas ruas desativadas. A gente propôs muitas coisas, como trocar isso por área contígua, mas eles não queriam. A gente conseguiu uma resposta positiva apenas para fazer a compra das ruas. A gente compraria e pagaria muito caro por isso, mas há uma burocracia e leva um tempo para concluir o processo. Já na União, as dificuldades foram outras, inclusive parte das dificuldades foi criadas pela própria Petrobras para o processo não avançar na União. Pergunta ainda, não havia nada que a Grepar poderia fazer para acelerar o processo? Resposta, a gente informou que queria receber a refinaria com o terreno regularizado, mas que, se não der tempo de completar o processo, poderíamos assumir a responsabilidade de fazer isso depois de assumir a refinaria. Era uma obrigação precedente, da qual eu poderia renunciar. Eu sempre acreditei que nunca alguém iria retirar uma refinaria instalada do local. Então, seria só uma questão de burocracia e de tempo para vencer essa questão. Como o prazo final estava chegando e notamos que a Petrobras estava enrolando, percebemos que havia boi na linha. Então, a Grepar avisou a Petrobras da sua decisão de comprar o terreno e dispensar a Petrobras dessa obrigação. Essa situação é realmente muito séria, porque envolve investimentos elevados aqui no estado do Ceará, de significativa importância, tinha realmente a complicação em relação à área, mas isso poderia significar um problema menor em relação aos investimentos. A denúncia de que a Petrobras rompeu com o contrato passa a ideia para os empresários da insegurança, não apenas jurídica, porque dependeria das leis, da justiça, mas uma insegurança com os negócios com o próprio governo. Vamos fazer um rápido intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. O governador Elmano de Freitas vai hoje para os Emirados Árabes, ou mais precisamente para Dubai, segundo o ato oficial que autoriza a viagem para ele participar, textualmente, participar de reuniões na referida cidade para tratar de assuntos do interesse do Estado do Ceará, no período de 30 de novembro a 5 de dezembro. Para tanto, recebeu o governador 5,5 diárias, no valor unitário de R$ 2.366,80, mais uma ajuda de custo
no valor unitário de R$ 2.366,80, o mesmo valor da diária, essa ajuda de custo. E pelos cálculos efetuados com base no dólar do dia em que foi liberada a ajuda de custo. O dólar do dia foi 24 de novembro, o dólar custava R$ 4,88. Viaja com o governador, hoje, a assessora especial Veridiana Martins de Oliveira. Ela também recebeu a mesma quantidade de diárias e valores. Por seu turno, a secretária dos Povos Indígenas, Juliana Alves, com o mesmo objetivo, participar de reuniões na cidade de Dubai, Emirados Árabes Unidos, portanto, ela já deve estar lá. Ela recebeu 14,5 diárias. O governador e a secretária, assessora especial, receberam cada um 5,5 diárias. A secretária dos povos indígenas, a Juliana Alves, recebeu 14,5 diárias, no valor de R$ 2.368, né, e mais uma ajuda de custo também do mesmo valor. O dólar dela também foi a R$ 4,88. Não há valores da passagem de ida e volta da secretária Juliana, pois ela, já estando lá, sem dúvida, foi em voo comercial. E só volta depois da vinda do governador, também terá que utilizar um voo comercial para retornar ao Ceará. O governador vai hoje no jatinho alugado pelo governo do Estado, juntamente com a assessora especial, e deve dar uma carona ao presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que está anunciando que também vai a Dubai nesse mesmo período da viagem do governador. A indicação do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal tem motivado uma série de especulações políticas. A última é uma insatisfação de parte da oposição na Câmara dos Deputados, conforme registra a coluna política do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog Edson Silva. Bom, o Estadão destaca que a indicação de Flávio Dino ao STF respinga na relação de Arthur Lira com a oposição. A reclamação é que Dino, ao deixar o Ministério da Justiça, vai escapar da Comissão Geral, uma audiência no plenário da Câmara marcada para o dia 12 de dezembro deste ano. O ministro seria cobrado a explicar polêmicas, como as agendas com a dama do tráfico, com os secretários da pasta, caso revelado pelo Estadão. Os insatisfeitos dizem que o presidente Arthur Lira não buscou formas de obrigar Dino a comparecer à Comissão de Segurança Pública. Ele faltou a 3 convocações do colegiado. Ao todo, o ministro foi alvo de 131 requerimentos, 83 convocações, 13 moções, 27 pedidos de esclarecimento ou informações, 7 convites e um pedido de impeachment, conforme mostra o levantamento da coluna do Estadão. Muito bem. Agora não sabemos quais as nossas manchetes. Letícia.
Bom, com as atualizações feitas no nosso blog, temos que vereadores aqui de Fortaleza e deputados estaduais exigem emendas impositivas. Na manhã de ontem, terça-feira, na Assembleia Legislativa, o deputado Cláudio Pinho defendeu a aprovação de um projeto que dispõe sobre o saldo do 10º da Assembleia, designado a 1,46 do saldo do 10º do Legislativo Estadual por parlamentar, no fim de cada exercício financeiro, para ser incluído no orçamento do Poder Executivo para ser utilizado na forma de Programa de Cooperação Federativa. Também temos que Benedita denuncia que servidores estaduais não têm apoio do governo para tratar câncer. O parlamentar Antônio Henrique diz ter ficado apreensivo com essa informação. Também temos sobre o aprimoramento e boas práticas externos são destacados na abertura do 3º Congresso Internacional do Tribunal de Contas. Aqui vamos compartilhar as boas práticas do que fazem as Cortes de Contas brasileiras, assegurou o presidente do TCE Ceará, o conselheiro Valdomiro Távora. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos principal manchete que o ministro de Lula distribui 31 retransmissoras de TV para empresário do seu núcleo político. Juscelino Filho diz que decisão atende a critérios técnicos estabelecidos do Ministério das Comunicações. Emissora do Maranhão, sua base, é a mais contemplada pela gestão dele até agora. Com os destaques do Globo, temos a coluna de Malu Gaspar, que fala as armas da tropa de Flávio Dino para convencer os indecisos na disputa pelo Supremo Tribunal Federal. Temos sobre o delegado da Polícia Federal, que é a simpatia de Flávio Bolsonaro e a ação no dia 8 de janeiro, o histórico do secretário de Segurança no Rio de Janeiro. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que a Embraer fecha acordos na Arábia Saudita durante visita de Lula ao Oriente Médio. Memorandos de cooperação são nas áreas de defesa, aviação e mobilidade aérea. Bom, agora é o momento de fazermos o nosso seguro intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. O União Brasil está anunciando um evento político em Caucaia, na próxima sexta-feira, no início da noite, para oficializar a pré-candidatura do Deusinho Filho, seu filiado, que hoje é vice-prefeito do município, mas tem um longo histórico de disputa, briga com o atual prefeito Vitor Valim. Num determinado momento, o Deusinho Filho chegou até a ser expulso do prédio da prefeitura, onde funcionava o gabinete do vice-prefeito. Ele agora é candidato a prefeito pelo União Brasil e há um acordo entre os demais candidatos. Ao menos 4 candidatos disputarão a prefeitura de Caucaia, inclusive o atual prefeito que busca a reeleição, Vitor Valim. E os outros candidatos estão acordados que, no segundo turno, todos estarão, qualquer que vá para o segundo turno, terá o apoio dos demais contra a candidatura, contra a reeleição de Vitor Valim. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, neste horário, com a proteção de Deus, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!